Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Por gentileza, Gálatas capítulo 5. Graças a Deus, né? Deus já falou bastante ao nosso coração aqui no testemunho do Adriano. E eu estou ali falando assim, Senhor, segura ele, porque senão não vai sobrar nada para eu falar. Mas é bom, né? Até uma confirmação daquilo que Deus trouxe ao meu coração, a respeito do que a gente vai falar hoje um pouco, amém? Acharam aí Gálatas capítulo 5? Só um versículo, de número 25. Gálatas 5, 25. Amém? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Graças a Deus. Que Deus possa falar ao nosso coração, que o Espírito Santo possa ministrar a nossa alma, o nosso espírito nessa noite. O grande objetivo de estarmos reunidos aqui, como o Adriano falou, é para ouvirmos a voz de Deus. A palavra de Deus é o que nós mais necessitamos, pois é ela que abençoa os nossos relacionamentos, é ela que abençoa a nossa casa, é ela que abençoa os nossos filhos, é a palavra de Deus que abençoa a nossa vida. O pastor pregou ontem aqui uma palavra maravilhosa de Deus, a respeito do poder e da eficácia dessa palavra, que é viva no nosso viver. Uma palavra sobre a qual nós devemos praticar, ter uma vida prática de fé. Hoje, quando a gente olha para aquilo que está disponível e que visa atender a necessidade das pessoas, nós temos um conteúdo muito grande de material que tenta atender às demandas da vida. E o casamento não é diferente. A gente vê tantas palestras, tantos eventos, tantos congressos, tantas reuniões como essas, e nós cremos sim que em reuniões como essas, Deus usa momentos assim para servir de instrumentos que venham abençoar a vida de pessoas. Uma reunião como essa que visa abençoar e investir em famílias, porque a razão de ser do nosso casamento é para que as famílias existam, amém? E família é um projeto de Deus. E nós damos graças a Deus por isso, graças a Deus pela vida das pessoas que Deus tem levantado, graças a Deus pela vida das pessoas que têm se disponibilizado a estudar, a aprender e ser instrumentos de Deus na nossa vida. Graças a Deus pela liberdade que Deus nos dá de usufruirmos de recursos como estes. Amém? Quantas pessoas gostariam e têm a necessidade de uma hora dessa estar num lugar como esse, aprazível, gostoso, para ouvir uma palavra de Deus que venha de encontro à sua necessidade? Então nós somos gratos a Deus por tudo isso. Somos agradecidos a Deus pelo conhecimento que Deus tem investido sobre a nossa vida. Um conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo do tempo. Talvez com certeza tem pessoas aqui que têm mais tempo de fé, de caminhada com Cristo do que eu. Há 20 anos que eu estou na igreja. Quanto conhecimento Deus já investiu? Graças a Deus, porque isso tem servido de alimento, de sustento para o nosso viver. Agora, quando a gente olha para tudo isso, para essa liberdade de recursos e ferramentas que Deus tem nos disponibilizado, quando a gente para e faz uma análise sobre tudo aquilo que Deus tem investido, todo o conhecimento que Deus tem nos proporcionado, e olhamos para o relacionamento dos casais, e vou me dirigir especificamente à igreja nessa noite, qual a razão de ainda existirem tantas crises? Por que de tantos conflitos? Por que de tantos escândalos, de tantas traições, de tantas mentiras? Qual a razão de tanta inversão de valores nos nossos dias? Aquilo que até então, que até ontem era um valor inegociável, hoje já não é visto mais assim. Aquilo que era uma exceção à regra, passou a ser visto e ser entendido como algo comum, como algo aceitável. Por que de tantas perturbações no nosso meio? Por que de tanta dificuldade na criação de filhos? Por que a gente tem encontrado tanta dificuldade em entendermos entre nós mesmos? Gente que não consegue sentar um de um lado, outro de outro e chegar em um comum acordo. Qual a razão de tantos conflitos? E o que tem nos faltado? É a respeito disso que eu gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês. Veja, qual a razão de tantos conflitos?
A razão vai estar naquilo que o apóstolo Paulo descreve como sendo as obras da carne. As obras da carne são responsáveis pela maioria dos conflitos que nós enfrentamos na vida. Amém? Estão entendendo até aí? Veja, Deus nos prova. Como provou Abraão, como provou Jó, Deus nos prova. E o objetivo de Deus nos provar é nos aprovar. É tornar-nos pessoas melhores a cada dia. É dar-nos casca, é calejar a nossa fé. É nos habilitar para coisas maiores que Ele tem para fazer e realizar em nós e através de nós. É por isso que Deus prova a nossa vida às vezes. Às vezes, o inimigo nos tenta, às vezes o inimigo nos ataca. E nós nos vemos em meio a tempestades, a vendavais, e não entendemos bem com clareza. Mas a maior parte dos conflitos que enfrentamos na vida vão ter origem naquilo que Paulo vai descrever como sendo as obras da carne. É a inclinação do coração do homem ao pecado. Pecado que vai ter origem na sua teimosia, pecado que vai ter origem na obstinação do seu coração, na dureza do seu coração, na teimosia que ele carrega e traz consigo. Pecado que vai ter origem na sua vontade, que está fora, desajustada da vontade de Deus. É ali que se tem origem a maior parte das perturbações que tem advindo sobre a vida de pessoas, sobre relacionamentos, sobre lares e famílias. Digo para você que em 20 anos de profissão, eu já vi bastante coisa. E a principal das causas que levam pessoas a se desentenderem é justamente essa obstinação e dureza do coração. E esse assunto ele é tão sério e tão importante que Paulo apresenta uma lista dessas obras da carne. Ele começa dizendo o seguinte, que existe uma grande batalha em relação à nossa carne e o espírito. Um tenta subjugar e se sobrepor ao outro. E quando ele vai apresentar uma análise das obras que a carne é capaz de realizar, ele começa listando da seguinte maneira: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. As depravações morais. O que é moral? Moral é um conjunto de valores que rege a vida em sociedade. Esses valores eles são oriundos de tradição, de cultura, de educação, de usos, costumes, hábitos. E são valores que vão trazer para mim e para você, para cada um de nós aqui, uma consciência. Uma consciência que vai nos ensinar o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. E esses valores é que vão tornar a vida em coletividade, em sociedade, possível, saudável e harmoniosa. Quando você tira a moral das pessoas, quando elas perdem noção do que é moral, do que é bom, do que é mal, do que é certo e do que é errado, a sociedade entra num colapso. Quando você tira a moral de um relacionamento, esse relacionamento vai entrar em colapso. Deu para entender? E ele vai dizer para a igreja, cuidado com a imoralidade sexual. O que é isso? Imoralidade sexual à luz das Escrituras é todo o ato sexual que fere os princípios pré-determinados por Deus. Adultério, prostituição, homossexualismo, bestialismo, fornicação. Todo ato sexual que fere ou que esteja fora da aliança do casamento. Isto é imoralidade sexual. E preste atenção, olha aqui para mim. Essa imoralidade se estabelece de uma forma tão sutil que as pessoas quase não percebem. Ele vai se estabelecendo e se concretizando de uma maneira muito sutil. É um toque, é um gesto, é uma palavra, é uma imagem. E daí, aquilo que até então era visto como moral, passa, ou melhor, como imoral, passa a ser aceito
e passa a ser praticado. A ponto, irmãos, por favor, preste atenção nisso. A ponto de vivermos dias em que a discussão de ideias como a possibilidade da aceitação e legalização do incesto é real na sociedade brasileira. Alguém já ouviu falar disso? Tramita por aí pelos gabinetes de deputados federais, pelo Congresso Nacional, a possível discussão com relação à legalização da prática do incesto. Entende? A que ponto chegamos? Aquilo que nós identificamos como imoral, algumas coisas já se tornaram legais. E posso ser sincero com você? Parte da igreja de Cristo na terra, ou de pessoas que frequentam os bancos das igrejas, já tem encontrado uma certa familiaridade com essas situações. Já não veem isso como algo que seja contrário à vontade de Deus. Já tem procurado dar um entendimento e uma interpretação que venha a aceitar condutas contrárias às ordenanças e normativas pré-determinadas pelo Senhor. Ele continua falando sobre a impureza, toda sujeira que contamina o homem, toda sujeira que contamina a nossa vida. E a pior das sujeiras, guarde isso, não é aquela física que suja os teus pés, que mancha as suas mãos. A pior sujeira que alguém pode ter em si é a sujeira espiritual. Nas palavras de Jesus, não é o que está fora do homem que vai entrar nele e vai contaminá-lo. Não. O que sai do homem, isto é o que o contamina. Por quê, Senhor? Porque isso procede da sua essência. Procede de quem de fato ele é. São pelos frutos que conhecereis as árvores. Então toma cuidado com aquilo que tem permeado os teus pensamentos, com aquilo que tem ganhado alma, corpo, nos teus sentimentos, nas tuas palavras e nas tuas atitudes. Qual é uma das maiores, se não a maior recomendação com relação ao coronavírus? Higiene pessoal. Qual que é a orientação dos médicos, dos departamentos de saúde? Você saiu de casa, chegou em casa, a primeira coisa que você vai fazer é lavar bem as suas mãos com sabão. Água corrente, bastante água, álcool em gel. Tira toda a sujeira do teu corpo. Olha o que o salmista diz: quem habitará o monte santo do Senhor? O limpo de mãos e puro de coração. Que Deus possa nos encontrar assim hoje. Libertinagem. O que é isso? É aquele que faz o mau uso da sua liberdade. Para quem não existem limites, e por não obedecer limites, ele vai machucando todo mundo à sua volta. Já viu o camarada que dirige embriagado? O as do volante? Quem que assistiu aquele desenho do Pateta? O motorista no trânsito. Quem lembra disso? Só os mais velhos, né? Alguém para quem não existe limites. Deixa eu falar algo para você aqui, meu irmão. Para cada um de nós existe um limite. Deus disse para Adão: usufrui de tudo isso aqui, só não come do fruto daquela árvore. Existe um limite para você. Existe um limite para cada um de nós aqui. Não é porque você se casou que você pode querer tratar o outro como escravo. Existe um limite. Não é porque você está casado que você pode falar com o outro de qualquer jeito. Existe um limite. Não é porque você se casou que você vai tratar ele, vai tratar ela de qualquer maneira. Existe um limite. Não é porque eu, você, irmão, estamos na liberdade da nossa casa que nós vamos andar de cueca na frente das crianças. Existe um limite. Não é porque você, minha irmã, está na liberdade do teu lar que você vai andar de camisola transparente na frente dos seus filhos. Existe
um limite. Coisas como essas vão deformando o caráter e a personalidade dos pequeninos. E essa geração que nos segue, que vem após nós, que são descendência de cada um de nós aqui, e que hão de herdar a tocha do Evangelho para continuar propagando a verdade de Cristo, depois que nós fomos embora, estas crianças precisam ter o auxílio e o cuidado, a diligência dos pais sobre eles. São responsabilidades nossas. Depravações morais. E aí ele passa para as depravações espirituais. Idolatria e feitiçaria. O que é idolatria? Prostrar-se diante de qualquer imagem ou pessoa para prestar culto, reconhecendo aquilo ou aquela pessoa como Deus ou um intermediário entre você e Deus. Isso é idolatria. É colocar no seu coração, em primeiro lugar, algo ou alguém acima de Deus. Para nós, cristãos, crentes, isso é mole, é fácil. É fácil a gente não se prostrar diante de uma imagem, diante de um poste ídolo. Isso para nós é muito fácil. Agora, será que Deus, de fato, e é para você pensar, não falar, mas Deus de fato ocupa o primeiro lugar no teu coração? Muitos crentes, muitos cristãos estão cometendo o ato da idolatria e negando essa realidade. Quer que eu te dê um exemplo? Prostrar-se diante de algo ou de alguém. Colocar em primeiro lugar no teu coração. Se eu chegar e fizer um desafio com você hoje, está aqui o celular e está aqui a Bíblia. Você vai ser privado por 3 dias de um dos dois, você escolhe. Pode escolher, a escolha é sua. Você vai ficar 3 dias sem um deles. Sem a palavra ou sem o sistema. Porque isso nada mais é do que Babilônia, que a gente carrega dentro do bolso. Pode escolher. Irmãos, se não todos, a grande maioria de nós vai relutar muito. Vai arrumar as mais improváveis justificativas, mas o meu trabalho, a minha agenda, o meu dia a dia, está tudo aí. Aí eu tenho o aplicativo da Torá, da Bíblia, do Alcorão, eu posso... Nós vamos arrumar as mais diversas justificativas. Posso ser sincero? Sabe por quê? Porque Deus já não ocupa mais o primeiro lugar no coração de muitos que frequentam a igreja. Irmãos, a gente quer ter um casamento abençoado e uma casa abençoada, uma família abençoada. Mas a gente tem que parar para analisar se a gente não perdeu muito da verdadeira essência do Evangelho. O Samuel pregou uma palavra domingos atrás aqui, a respeito do poder do Evangelho. Da eficácia do Evangelho. Infelizmente, vivemos em meio a uma geração de crentes que conhecem pouco ou quase nada das Escrituras. Que não conhecem a história da igreja, que não têm familiaridade com dons espirituais. E achamos que não temos cometido idolatria. Feitiçaria, prática abominável diante de Deus. Paulo está falando com os irmãos de Gálatas. É o homem manipulando o sobrenatural, brincando de ter superpoderes, brincando de ser Deus, aliançando-se a demônios para alcançar resultados. Quantos homens e mulheres
manipulam pessoas, sistemas, situações. Quantos pais, quantas mães, quantas esposas e maridos não estão manipulando circunstâncias dentro de casa, brincando de ter autoridade. Manipulam situações pela força do braço, pela tonalidade da voz, pelo grito, pelo berro, e impõem sobre os demais um jugo, uma pressão emocional que tem trazido não paz, mas tem trazido dor, sofrimento, mágoas que as pessoas carregam ao longo da vida. Manipuladores. A gente precisa entender, quem sabe nós não temos manipulado pessoas e circunstâncias ao nosso bel prazer. Pessoas que não se colocam debaixo da direção de Deus para entender a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Iludidos, achando que são templos do Espírito Santo, quando na realidade não passam de covil de demônios. Alguém aqui já viu algum pseudo-crente, alguém que se define como crente possesso de demônio? Já vi. Gente que toma ceia, possesso de demônio. Essa realidade, Paulo identifica dentro da igreja um perigo sutil, mas real. Essa depravação moral e essa depravação espiritual. Quando o homem entra nessa fase e encontra afinidade com as depravações, inevitavelmente suas atitudes serão pautadas em sentimentos ruins. Ódio é o que Paulo vai definir como ódio, ciúmes, discórdias, iras, egoísmo, dissensões, facções, invejas. Atitudes pautadas em sentimentos maus. Quantas famílias envoltas em relacionamentos de ódio, lares aonde não há paz, lares aonde não há sossego, como fora dito aqui, eu não vi a hora de ir para casa e estar com minha esposa e com minha filha. O meu companheiro, o meu colega de trabalho, já não. Já refutava, repudiava a ideia de estar em casa, em lar. Por quê? Porque existem lares aonde não há paz, refrigério, não há entendimento. Hoje em dia as pessoas estão dividindo a herança dos pais com os pais vivos. O velho nem esticou a canela. E já tem gente brigando para ver quem vai ficar com a casa, com o carro, com as joias. Irmão, isso é uma realidade dos nossos dias. Quando as obras da carne florescem, as pessoas tomam atitudes pautadas em sentimentos maus. E atitudes tomadas sobre sentimentos maus, inevitavelmente vão trazer consequências destrutíveis. Inevitavelmente. Bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Quem de nós aqui nunca viu ou ouviu, ou talvez tenha na família, o caso de um parente que, infelizmente, viciado no álcool, destruiu não só a sua própria vida, como a vida da família? Ele encerra essa análise das obras da carne dizendo o seguinte: irmãos, Paulo falando para os irmãos da Galácia, irmãos, eu vos advirto, eu alerto vocês, como antes já vos havia advertido. Não é a primeira vez que eu trato desse assunto com vocês. Não é a primeira vez que eu preciso orientá-los e alertá-los com relação a esse perigo, porque essa realidade é como o diabo que permeia a terra, rodeia pela terra, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
ela não está tão longe, tão distante. E posso ser sincero? Se nós formos sinceros, nós teríamos que admitir que às vezes a gente acaba cruzando com alguma dessas situações por aí. Se formos sinceros, a gente tem que admitir que de vez em quando a gente dá cada pisada na bola, cada escorregada, cada patinada. É aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, fala: o bem que eu gostaria de fazer sempre, esse, agora o mal que eu tento evitar, parece que ele está do meu lado todos os dias. Essa é a primeira análise, da onde se originam tantos conflitos. A maioria deles, das obras da carne. Então, o que tem nos faltado? Se a gente consegue olhar para essa realidade e identificar esse problema, o que tem nos faltado? Ou o que precisamos aprender? Do que precisamos aprender mais? Aonde precisamos buscar? No Espírito Santo. O que tem faltado, preste atenção, é mais do fruto do Espírito na nossa vida. Fruto que ele vai definir como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Um fruto que contém 9 virtudes, 9 valores, e eu encerro aqui. Amor. Pode haver algo de bom se não houver amor? Sim ou não? Não. Sem amor não há proveito algum. Sem amor não há nenhum resultado bom. Sem amor não há edificação. Sem amor não há a verdadeira revelação. Sem amor não há empatia. Sem amor não há misericórdia. Amar é andar uma milha a mais. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes a gente está tão cansado, tão sobrecarregado, que a gente precisa do auxílio do outro. E existe uma dificuldade em nós de entendermos isso, porque nos isolamos. Perigo, hein? No nosso próprio mundo, vivendo de nostalgia, pensando no que ficou para trás, e a poeira do passado, quando se impregna em nós, isso passa aí, é complicado. Haja sabão para arrancar isso, hein? A nostalgia do passado, puxa, mas antes de tudo isso eu era tão assim, assado, eu conseguia isso, conseguia aquilo. Depois que eu me aliancei, parece que as coisas se estagnaram na minha vida. E nos isolamos. E ele vai dizer: ei, existe uma virtude do Espírito para mim e para você, e preste atenção, essas virtudes são intrínsecas, elas estão dentro para ganhar vida através. Dá para entender isso? Amar é andar uma milha a mais, amar é ceder a capa. E um dos simbolismos da capa na Bíblia é ser a unção com a qual Deus nos reveste. Ou seja, às vezes eu estou em determinada situação que eu careço, eu necessito, eu preciso da unção que Deus colocou sobre a vida dela para trazer um alívio, um refrigério para mim. Isso é amar. É ceder a capa, é compartilhar da unção que Deus colocou sobre a sua vida. Amar é perdoar 70 vezes 7. Quem aqui não erra? Levanta a mão. Pô, para trás, né? Quem aqui está sem pecado? Atira a primeira pedra. Quem aqui não tem necessidades? Quem aqui não se entristece? Quem aqui não fica com raiva? Quem aqui acorda bem todo dia? Sorrindo todo dia? Satisfeito todo dia?
Nós precisamos encontrar no outro a manifestação daquilo que Deus determina como perdão, que Deus define como perdão. Porque quando perdoamos, nós somos perdoados. Quando liberamos o perdão, quebramos cadeias, quebramos grilhões, quebramos correntes. Liberamos, concedemos carta de alforria ao outro e liberdade a nós mesmos. Amar é isso, é perdoar 70 vezes 7. Amar é olhar para você, para a sua vontade, para o seu querer e dizer: é melhor fazer o bem a ele. É dizer não para si mesmo em benefício do outro. Amar é parar para ouvir mais. Gente do céu. Amar é falar de uma maneira diferente. Talvez a minha esposa cobra muito isso de mim. A maneira com que você fala é agressiva às vezes. É melhorar o teu vocabulário. É ser mais suave. É ser mais dócil. Isso é virtude, isto é característica do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Segunda, alegria. É bom estar do lado de uma pessoa ácida, amarga, azeda. Mas você conhece alguém assim? É prazeroso ouvir alguém assim? Alegria é aquele sentimento de plenitude e bem-estar interno, que não está única e exclusivamente relacionado à questão da endorfina, que você estimula comendo um pedacinho de chocolate ou fazendo algo que você gosta. É muito mais do que isso, é algo que está dentro de você. É a alegria que coloca um sorriso nos lábios do outro. É a alegria que é a força de Deus se manifestando em nós. É a alegria que traz ao nosso coração a certeza e a convicção que, a despeito das situações à nossa volta, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, e ainda que a minha carne seja consumida, nos meus ossos verei a Deus. É aquela certeza de que eu vou andar com Deus, de que Deus vai estar comigo, independente da circunstância. É a alegria que nos alimenta, que nos sustenta, com a qual nós podemos cantar: se Ele fizer, Ele é Deus; se não fizer, continua sendo Deus; se curar, é Deus; se levar, é Deus. Ele não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para todo sempre. É Deus na nossa vida, irmão. É essa virtude. Quando eu penso nisso, eu lembro do Marco. O Marco, aonde ele chega, ele consegue fazer os outros sorrirem. Sabe, a alegria da festa? O Marquinho. Aonde ele chega, ele conta uma história, ele pega a característica de alguém, mistura com alguma situação e o povo começa a rir. Às vezes tem faltado isso na nossa casa. É aquela alegria que aplaca a tristeza. Ah, irmão, quer dizer que todo dia a gente vai acordar com um sorriso nos lábios? Não. Mas quer dizer que quando você se lembra de Deus, que você se lembra do que Deus fez por você, que você se lembra que a boa mão de Deus está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, aí você pode respirar fundo e dizer: ô Senhor, glórias ao teu santo nome. Aí as coisas mudam. Paz. Nesse exato momento, milhões de pessoas aí fora, milhões, estão à procura dela. E sabe o que vai acontecer? Infelizmente, com milhões de pessoas, vão viver momentos de ilusão essa noite. Mas o dia vai raiar. E aquilo que eles entendiam como uma satisfação, como uma alegria, como uma paz, não passou de uma ilusão. Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Aleluia! Nós somos o povo que temos afinidade, que conhecemos e que desfrutamos da paz de Deus.
Como é que nós nos saudamos? A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Essa paz que o mundo infelizmente não conhece, dela nós desfrutamos. Uma paz que está dentro de nós, que se manifesta onde nós chegamos. Pode estar a confusão que for, eu já vivenciei isso, graças a Deus, algumas vezes. A confusão que for, você chegou, o ambiente muda. Por quê? Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Ah, isso é lindo, hein? Graças a Deus por essa verdade. Pessoas que não conseguem ter paz consigo mesmo. Não conseguem ter paz consigo mesmo e começam a questionar se tem paz com Deus. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o autor aos Hebreus faz a seguinte orientação para nós: no que depender de nós, esforcemo-nos para termos paz com todos. Seja você um promotor de paz. A justiça traz consigo a figura de um promotor de justiça. A Bíblia apresenta para o mundo os promotores da paz. Os pacificadores que são bem-aventurados. Sabe? Muitas casas têm enfrentado batalhas, guerras, muitos relacionamentos. Os pais têm encontrado muita dificuldade no relacionamento e na educação de filhos. Infelizmente, o número de filhos que têm agredido pais é algo assustador. O que tem faltado na vida das pessoas é óbvio, é se renderem à vontade de Deus. Mas uma lição disso fica para nós. Nós carregamos conosco essa virtude, ou deveríamos carregar, virtude diante da qual, quando manifesta, quando ganha vida através das nossas ações, ela estabelece padrões de ordem e decência. Paz é isso, é colocar em ordem aquilo que estava um caos. Nós trazemos isso conosco, e que possamos fazer o bom uso dessa paz que Deus colocou na nossa vida, amém? Seja você um promotor de paz na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Seja você um promotor de paz na igreja, irmão. Ei, dá para entender isso? Promova a paz. Já ouviu aquela expressão, camarada que lança combustível na fogueira? Já viu isso? Não tem uma expressão assim? Taca fogo na fogueira, uma coisa mais ou menos assim? Combustível na fogueira? Um monte de gente tem tomado atitudes dessa maneira. Ao invés de aplacar conflitos, ao invés de estabelecer e apaziguar situações, estabelecer paz e apaziguar situações, acaba desencadeando e piorando aquilo que já não estava bom. E se tem alguém que Deus quer usar, é a vida da igreja, é a minha vida e a sua vida. Então sejamos nós essas pessoas. Que essa virtude ganhe vida através de nós, que ela aflore e se mostre ao mundo. Outra virtude desse fruto, paciência. Ah, isso tem faltado, hein? Tão valorosa virtude e que tem faltado a muita gente. O número de pessoas mortas no trânsito por causa de briga, por falta de paciência, pessoas que sofreram lesões por causa de briga em discussões de trânsito, por falta de paciência, lesões permanentes, paraplégico, tetraplégico. Tudo porque não tiveram a paciência de tentarem chegar a um acordo, de conversarem, ou então até de esquecer, deixar para lá, vai embora, é melhor. Paciência é o ato de se esperar para agir no momento certo, da forma certa, debaixo da direção de Deus. Saul não soube
ter paciência e esperar Samuel. Qual foi o resultado? Perdeu o reino. Não tem paciência para falar, não tem paciência para escutar, não tem paciência para agir. Resultado? Prejuízo, perdas, danos, tragédias. Sejamos nós mais pacientes. Amabilidade. Ser cordial, dócil. Ser amável, carinhoso, cuidadoso, zeloso. É uma virtude que nos leva a adquirirmos hábitos de zelo e de cuidado diário. Abrir a porta do carro, lembrar dele, dela quando você está em algum lugar, viu algo que ele gosta de comer, que ela gosta de comer, já vem na mente, já compra e leva. É a virtude que nos faz presentear o outro. É a virtude que desperta no nosso coração aquela vontade de tomar no colo, de tomar nos braços, de proteger. Conhece alguém assim, irmã? Cordial. Conhece, meu irmão, alguém amável, gentil dessa maneira? Ou será que é uma caixa de abelha? Que o apicultor tem que pôr até um capacete, toda uma roupa especial e ainda vai com a fumacinha de longe, que é para acalmar um pouco mais a fera. Ele é cordial ou é um zangão? Amável ou uma abelha rainha? A gente tem que aprender a ser mais amável, irmão. Isso tem que ser característica da nossa vida. As pessoas têm que identificar isso na gente. E vou dizer algo para você, isso tem que ser habitual, tem que ser natural de nós. Fazer parte da nossa essência. Não é nada imposto, não é uma obrigação, não é o pagamento de uma atitude feita e realizada, não. É fazer por amor. Está no seu coração. Bondade. A Bíblia diz que Deus é bom. Ser bom é um atributo de Deus. Portanto, não existe um homem ou uma mulher bom ou boa. O máximo que nós somos é pessoas de bem. O que isso significa? Nós refletimos através do nosso viver reflexos do atributo de Deus, a bondade. Bondade é generosidade, nobreza. É fazer as coisas não apenas por obrigação, muito mais do que isso, porque o desejo que trazemos conosco é ver o outro bem, é ver o outro feliz. Por isso agimos com ele, por isso agimos com ela, com bondade. É deixar o outro ver em você o atributo de Deus, que é bom. É você ser, nas mãos do Espírito Santo, nada mais, nada menos do que a candeia, a lamparina, a lanterna, através da qual a luz, que é Cristo, brilha e abençoa a vida do outro. Isto é bondade. Bondade, fidelidade. Agora eu já vou encerrar. Isso é fácil. Fidelidade, entre aspas, né? Aquele que não trai. O confiável. Será que nós temos sido confiáveis? É aquele que tem responsabilidade diante do compromisso que assumiu. Temos que ter responsabilidade diante do compromisso que assumimos. Essa expressão fidelidade, muitas vezes a gente leva só para o campo do adultério, do ato sexual fora do casamento. E não é apenas isso. Ser confiável. Certa vez eu atendi a ocorrência de uma mulher, ela se envolveu num acidente de trânsito, foi lá fazer o boletim. Aí é aquela história de sempre, né?
Liga para o marido, liga não sei mais para quem, e de repente um monte de gente lá. Minha senhora, mas foi a senhora que bateu o carro, eu preciso ouvir a senhora. Não, mas meu marido tem que estar aqui. Ok, chama ele. E o camarada era um camarada conhecido aqui na cidade, fazia um programa de rádio. Pega o documento do carro da senhora. Adivinha? A senhora não fez o licenciamento do veículo, senhora? Aí o marido agarrou um olhão desse tamanho. Mas eu dei o dinheiro para você pagar o licenciamento, o que você fez com o dinheiro? Aí uma ocorrência de acidente de trânsito já virou uma desinteligência. Por quê? Porque o marido confiou na esposa, mas ela não honrou a confiança que ele havia depositado nela. Irmãos, confiáveis. Ela viaja cidades aqui da região e não há uma gota de preocupação no meu coração. Eu viro, às vezes, noite, madrugada, trabalhando, e certeza que não há uma gota de preocupação no coração dela. Por quê? Porque existe confiança. Nós assumimos um compromisso e às vezes não temos noção disso. Primeiro, diante de Deus. Diante da pessoa que você escolheu. E diante dos homens. Você tem um compromisso com essa mulher, você tem um compromisso com esse homem, diante de Deus, diante dele, diante dela, diante das pessoas e diante da igreja. Sejamos nós fiéis em tudo. Em tudo. Na hora que você está só, aquela pessoa que se manifesta ali é aquela que você traz dentro de você. É quem de fato você é. Ela ganha vida e ela se mostra ali. Na hora da sua particularidade. É por isso que Jesus diz, corre para dentro do teu quarto. Vai orar. Vai deixar Deus trabalhar no seu coração, na sua vida. Vai ser ministrado por Deus. Vai desenvolver o teu relacionamento com Deus. Porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele é onisciente, conhecedor de todas as coisas. Amém? Sejamos nós confiáveis, fiéis. Honremos uns aos outros, honremos a Deus em primeiro lugar, honremos a fé que nós escolhemos abraçar. Amém? Mansidão, e eu vou encerrar rapidinho aqui. Já estou falando que vou encerrar faz 2 horas, né? Mansidão, vamos lá, rapidinho. O que é ser manso? O que é ter a virtude da mansidão? É ser moderado nas suas ações. É fugir dos extremos. Entende isso? É fugir dos extremos, ser moderado nas suas ações. É não gastar mais do que pode, é não comprar aquilo que não precisa com o dinheiro que não tem, porque depois vai chegar um presente na sua casa. Pessoas que não têm moderação não vão ser bons administradores. Pessoas que não são mansos, equilibrados, não serão bons administradores. E tem gente sofrendo muito por causa disso. Tem muita família passando situação difícil, perrengue, porque ele ou porque ela não sabe ser moderado, não sabe ser equilibrado. E eu estou aplicando numa questão financeira, mas você leva isso para tudo na sua vida. Tem gente que não consegue ser moderado nas roupas que veste. Se expõe desnecessariamente, totalmente desnecessário. Chega a ser lascivo. Não, aperta a calça, aperta, tem que apertar, a calça tem que apertar. Roupa curta, não há moderação. Irmãos, desculpe dizer, mas às vezes a gente vê isso na igreja. Cadê o pudor? Não vim falar de usos e costumes aqui, mas cabe. Poxa, mansidão, a Bíblia diz que não houve homem como Moisés, manso, equilibrado. Não ia nem a 0, nem a 200. Aqui, ó, 60 por hora.
moderado. Como é que Deus vai confiar coisas nas nossas mãos, se não há bom senso em nós? Vai fazer a multiplicação dos pães e peixes, Jesus fala, põe o pessoal sentado aí, em grupos, partilha direitinho, divide direitinho, põe ordem, põe organização nisso aí. A vida está uma bagunça, uma desorganização só. Como é que as coisas vão bem? Não tem jeito. Não há moderação, não há equilíbrio. Os extremos estão sempre presentes. Mansidão é uma virtude que o Espírito manifesta na nossa vida. E para encerrar, domínio próprio. Autocontrole. É dizer não para os seus impulsos quando eles não são bons. Meu querido, preste atenção no que eu vou dizer, você guarda isso, eu vou encerrar aqui. Em um mundo de tantos excessos, não ter autocontrole é brincar de roleta russa, viu? É atravessar o sinal vermelho ao meio-dia. Não controla a língua, esse pequeno órgão que põe em incêndio uma tão grande floresta. Puxa, critica o marido aí, ó, na calçada. Expõe ele, expõe ela, na frente de todo mundo. O que é isso? A palavra de Deus diz que se eu precisar morrer em defesa dela, é minha obrigação. Se eu precisar dar a minha vida em benefício dela, eu devo fazê-lo. E a mesma palavra diz que ela deve agir por prudência, na minha vida e na vida dos meus filhos, a fim de edificar a nossa casa. Pessoas expondo um ao outro, gente. Toma cuidado com isso. Cadê o autocontrole? Fala o que não deve, na hora que não deve, da forma que não deve. Vai machucando, vai ofendendo. Domínio próprio. Amém? Fica de pé, eu vou orar com você. De tudo o que nós falamos aqui, o apóstolo Paulo olha para a igreja dos irmãos da Galácia e vai dizer para eles que diante dessa grande peleja entre a carne e o espírito, nós temos que tomar uma decisão na vida. Se vivemos pelo espírito, nós precisamos também andar pelo espírito. Quando a Bíblia fala de andar, a Bíblia fala de dia a dia, de passo a passo. No lava-pés da ceia, Jesus diz a Pedro, olha, a palavra já tem limpo vocês, já tem purificado a vida de vocês, já tem lavado vocês, mas os pés ainda precisam ser cuidados todos os dias. Fala da nossa caminhada, da nossa vida, fala da escolha que nós fazemos. E que nós hoje, em nome do Senhor Jesus, a fim de termos uma casa abençoada, um lar abençoado, uma família abençoada, um relacionamento abençoado, nós precisamos dar vazão ao fruto do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Gálatas é a carta do apóstolo Paulo que mais se aproxima de Romanos. Ela é vista pelos estudiosos como sendo um grito de emancipação cristã, como sendo uma escritura da liberdade cristã sobre o jugo da lei. Nós temos uma liberdade linda. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que nós possamos fazer uso, um bom uso da liberdade que Deus tem nos dado, para que possamos ser bênção um na vida do outro. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por sua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, Deus. Nessa noite nós reconhecemos que, por vezes, nós ainda tropeçamos, por vezes nós ainda nos equivocamos, fazemos más escolhas. Deus nos perdoe, nos ajude. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o nosso socorro, bem presente, em todos os momentos. Nós cremos nessa verdade, nós cremos no poder e na eficácia da Tua palavra, que opera poderosamente sobre a nossa vida. Nós cremos que ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, Senhor. Pai, que possamos encontrar a cada dia uma afinidade maior com o Espírito Santo.
Que o Espírito Santo tenha total liberdade para fluir em nós e através de nós. Que nós tenhamos a valentia de subjugarmos essa carne, de dizermos não aos impulsos do nosso querer e nos rendermos ao mover do Espírito em nós. Como diz a tua palavra, se vivemos pelo Espírito, se nós aceitamos a Jesus, se nós temos acesso a essa salvação, a vida eterna como temos que aprender também a andar dia a dia, guiados e orientados pelo teu Espírito Santo. Seja assim conosco, Senhor, que essa virtude do fruto do Espírito, ela aflore em nós e através de nós. Abençoe os lares, abençoe as famílias aqui dessa noite, Deus. Cada casal, cada casa, cada família que é representada nessa noite, seja alcançada e abençoada pelo Senhor, por sua bondade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Pode sentar, querido. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos falar? Vamos falar aqui, chega aqui. Obrigado pela palavra, viu? Ótima palavra para nós. Vocês estão com frio aí? Tem uma turminha do frio, né? É que os diáconos limparam o ar-condicionado, agora ficou bala aqui o negócio. Deixa eu só rapidinho, antes de passar para o Dri. Nós temos a primeira vez aqui o Rodrigo e a Fabiana no nosso culto. Glória a Deus por isso. Casaram em dezembro. Olha lá em Rodrigão, que dia de novembro? 1º de novembro? Tá fresquinho, né, gente? Então ele vai lembrar. Graças a Deus pela vida de vocês, viu? A gente fica muito feliz. A Fabiana já mudou para Ribeirão. Ainda você não sentiu o calor aqui ainda da cidade, né? Esse verão está muito light, mas nós louvamos a Deus pela sua vida. E temos um casal também, vizinhos lá do Mateus e da Ju. Como que é o nome de vocês? Edgar e Alessandra. Vocês são bem-vindos aqui também entre nós, tá? O restante já é de casa. Eu vou passar agora para o Dri aqui. Não sei o que ele vai fazer, mas está feito. Amém, irmãos. Antes de a gente subir para a gente fazer a nossa comunhão, eu gostaria de fazer uma dinâmica com os casais. Então eu vou pedir para minha esposa, ela vai entregar uma bexiga para cada um, tá? Aí vocês, cada um vai encher a sua bexiga sem estourar. Calma. Sem estourar. Então assim, vocês vão encher, vão dar um nozinho e segurar elas, tá? Sem estourar, tá bom? E não pode confundir com a barriga também, tá bom? Oi? Tem que estar o casal, por favor. Cada um que for pegando a bexiga, quiser já enchendo a bexiga, pode encher. Cuidado só para não encher muito e para não estourar. Pode amarrar, pastor. Ah, para mim também?
porque vocês vão estourar essa bexiga. Muita calma. Num abraço bem gostoso no esposo, ou sentar... ela não pode, ela tem alergia. Tá, então assim, um abraço bem gostoso, pode sentar no colinho, tentar... Só não pode apertar com as unhas, tá? Só não pode apertar com as unhas. Aí dentro da bexiga, só um minutinho, muita calma nessa hora, irmãos, eu sei que você quer aproveitar. Aí dentro da bexiga, prestem atenção que vai cair um papelzinho, tá? Nesses papeizinhos tem uma mensagem, tá? Bem pequenininho, uma frase. E você vai pegar essa mensagem, vai olhar no olho do seu cônjuge e refletir se realmente vocês têm praticado essa frase, se essa frase faz parte do dia a dia de vocês, tá bom? Então, 1, 2, 3 e já! Pode aí abraçar. Amém? Todo mundo já leu, já pensou, já analisou. Amém, irmãos? Essa dinâmica é para isso, tá? Para a gente analisar se a gente está fazendo um pelo outro, né? Eu falo que quando eu crescer, eu quero ser igual ao Ricardo, porque a palavra dele sempre é abençoada por Deus. Ele é sempre usado e eu fico muito contente quando ele aceita, né? Eu sei do trabalho dele, que às vezes é difícil, né? Mas eu fico muito grato a Deus pela vida dele, por ele poder vir aqui e ministrar a palavra para nós. Amém? Agora eu vou pedir para os irmãos, cada um, dar a mãozinha um para o outro. Cadê os maridos? Sumiu o marido. Pode abraçar? Pode abraçar, viu, gente? Desculpa, viu? Tô aprendendo. Eu te amo. Não, eu amo você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar essa noite. Nós queremos te agradecer por cada casal, Senhor Deus, que esteve aqui conosco. Nós agradecemos pelos nossos cônjuges, Senhor Deus. Nós te agradecemos pelas nossas famílias, Senhor Deus. Nós colocamos tudo diante de Ti, no Teu altar, Senhor. Nós declaramos, Pai, que o Senhor é o Deus das nossas vidas, das nossas famílias, Senhor Deus, e que não há outro além de Ti, Pai. Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai, as nossas aflições, os nossos temores, Senhor Deus. Nós colocamos tudo diante de Ti, no Teu altar, Pai, porque nós acreditamos, Pai, que só o Senhor pode fazer um milagre em nós. Só o Senhor pode fazer um milagre, Pai, em tudo que temos vivido, em tudo que temos enfrentado, Senhor Deus. O Senhor, Pai, é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que molda, o Senhor é o Deus que transforma, Pai, as situações,
as pessoas. O Senhor é o Deus que faz, Senhor Deus, e refaz casamentos, famílias, Pai. E nós cremos, Senhor Deus, porque família foi o Senhor quem criou, Pai. É a instituição, Pai, que o Senhor fez, Senhor Deus, aqui nessa terra, Pai. Por isso que nós lutamos, Senhor Deus, e nós batalhamos, Senhor Deus. Nós perseveramos, Pai, na Tua palavra, para que isso, Senhor Deus, continue, Senhor Deus, até o fim, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, por cada um, Senhor Deus, que esteve aqui conosco, pelo Ricardo, pela Simone, pela palavra ministrada essa noite, Pai, por cada colaborador, Senhor Deus, que esteve ali, Pai, o Jairo, a Ana Paula na porta, Senhor Deus, o Nani na filmagem, a Silvana na projeção, Senhor Deus, o Neto, a Manuela que ajudaram no louvor com o pastor, Senhor Deus, o Adriano, a Adriane na abertura, as pessoas que trouxeram, Senhor Deus, tudo, Pai, para a honra e glória do seu nome, Pai. Nós só temos que louvar e agradecer o Teu santo nome, Pai, e o que o Senhor só vem acrescentar nos nossos dias, Pai. Em nome de Jesus que nós louvamos e Te agradecemos. Amém, Pai. Vamos lá para cima já agora? Amém. Então não vá embora, nós vamos lá em cima, tem um comes e bebes ali. E agora é o momento da nossa comunhão também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.